Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês assinar o canal, dar o seu like, comentar, trazer algumas informações que vocês gostariam que eu fizesse vídeo aqui para vocês. Compartilha com quem vocês quiser, que o tema hoje é muito bacana. Hoje eu vou falar sobre o seu filho não consegue desgrudar de você. E aí, o que é isso? Vem comigo. Bom, vamos pensar que dentro da psicologia nós chamamos de ansiedade de separação. Essa ansiedade é algo muito comum da gente ver em crianças de 3 anos, ou melhor, de 2 anos a 4, 5 aninhos. Isso é comum porque, primeiro, a criança está em processo de desenvolvimento. Então, tudo que acontece com ela, todos os seus comportamentos, sempre é muito linkado ao seu desenvolvimento. Então, a criança não se sente segura sem a mãe por perto ou sem o cuidador por perto. E aí, muitas vezes, ela acaba trazendo uma irritabilidade, um choro excessivo, não quer que ninguém chegue perto dessa mãe ou desse pai. Por quê? Porque ela precisa desse cuidado, precisa estar ali presente. E a gente percebe muito isso aqui na clínica, que é o que bastante traz como queixa para o consultório. Da criança ter essa dificuldade de desgrudar, de parar de dormir com essa mãe, de entender que existe o quartinho dela. E aí eu quero explicar uma coisa para vocês que é muito bacana. Quando o bebê está na barriga da mamãe, é muito comum a gente ver ele totalmente vinculado. Então ali, naquela gestação, o bebê ele não sabe diferenciar quem é ele e quem é a mãe, afinal é um só, entende? Quando esse bebê nasce, esse bebê ele passa a compreender quem é ele. Olha, agora eu estou longe da minha mãe, agora eu desvinculei dessa mãe. Agora o meu corpinho é esse e da minha mãe é esse. E aí ele passa por todo um processo de transformação. Então esse bebê passa a entender que ele é distinto dessa mãe, que ele tem mãos, que ele tem boca, e ele vai no desenvolvimento total ali. Porém, quando esse bebê se torna uma criança de 1 aninho, de 2 aninhos, a gente vê muito das mães muito acalmando essa criança, muito apegada a essa criança, e acaba tendo dificuldade de deixar essa criança aí desgrudando. E aí, algumas situações, ao invés dessa criança se sentir pertencente, se sentir que ela domina todo esse ambiente, o que acontece? Essa criança se sente insegura, se sente desprotegida, porque ela não tem essa mãezinha longe, ou ela não tem essa mãezinha perto dela, na verdade, né? Então, por isso que a gente precisa entender cada fase do desenvolvimento da criança e entender que a criança desenvolver, a criança estar no chão, a criança não precisar mais do seu colo, não significa que a criança não te ama. Não significa que a criança não quer estar perto de você, mas significa que ela está num pico lindo de desenvolvimento. E esse pico é onde vai fazer com que ela não te dê trabalho quando ela for para a escolinha. É fazer com que ela entenda que ela vai se sentir segura estando com outros adultos. E também entenda que essa mãezinha vai, mas essa mãe volta. E a gente entende que em alguns processos existem alguns papais que têm um pouquinho de dificuldade. E nesses casos é sempre muito indicado vocês procurarem aí um atendimento de psicoterapia, tanto para a criança quanto para vocês, ou até mesmo, se for muito pequenininha, um atendimento de orientação parental. Porque é através desse atendimento que você vai compreender quais são os seus erros e como que você pode agir diante disso.
Um outro ponto muito importante, a gente pode utilizar livrinhos, né? Esse daqui é Não Consigo Desgrudar da Mamãe, que é onde você pode ensinar para a criança o que acontece quando a mamãe não está no seu campo de visão. Você sabe o que isso acontece? Você sabe que a mamãe volta para que ele vai compreendendo que essa desvinculação é algo normal e que a mãe não vai abandonar ele. Por isso que a gente chama de ansiedade de separação, porque para a criança o sentimento é de abandono. O sentimento é que essa mãe não vai voltar. E aí a gente vai trabalhando com essa criança para ela ir aprendendo a ter autonomia. Tem alguns casos que, não vou dizer que são todos, mas que é muito bom trazer para vocês como informação, que são quando os pais têm algum problema no relacionamento e aí esses pais inconscientemente ou às vezes consciente utiliza o filho para não ter acesso ao marido, para não ter acesso à mãe. E aí, ao invés de você estimular essa criança a desvincular, a entender, a tirar esse medo de separação, faz com que a criança se sinta pertencente ali e aí ela cada vez mais vai estar vinculada a essa mãe, a esse pai. Então a gente precisa observar se o meu comportamento não está interferindo para que meu filho se sinta ali grudadinho comigo e não queira se soltar, né? Que a gente chama de simbiose. É como se você olhasse e não soubesse quem é quem. E isso, pessoal, quando os pais utilizam os filhos para tampar algum buraco aí dessa relação, o maior prejudicado de todo o relacionamento é a criança. Porque a criança ainda não tem voz e nem vez. A criança ainda não entende o que é certo e o que é errado. E aí lá, na vida adulta, ela vai entender que ela mais fazia parte da vida desse casal como um casal do que como um filho. Então a gente precisa observar quais são os meus comportamentos, as minhas atitudes que estão contribuindo. E se você perceber que você não tem contribuído para que o seu filho se sinta grudado e pertencente a você, procure um profissional. Ele vai conseguir te orientar melhor. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me mandando por aqui, que será um prazer poder responder cada um de vocês.